Boa noite, pessoal. Vamos nos achegando. Mais um momento da palavra. Nós refletirmos sobre alguns assuntos da Bíblia. Vai se achegando aí, vai se acomodando, pega a sua Bíblia e daqui 1 minuto a gente vai começar. Ok? Deus abençoe a sua vida. Muito boa noite. Glória a Deus. Vamos lá, 20 horas em ponto. Vamos dar início, vamos fazer uma oração? Colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas, colocar a sua vida, a sua casa. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concede, o Senhor nos concedeu. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Queremos colocar esse tempo diante do Senhor e agradecer ao Senhor, porque nós temos o privilégio de falarmos de assuntos que dizem respeito à Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar a cada coração, cada um que está nos acompanhando, cada um que ainda vai assistir, Deus, essa live no decorrer da semana, no decorrer do mês. Que o Teu Espírito Santo esteja trazendo o entendimento, o ensinamento correto e que o Teu nome seja glorificado em cada vida. Nós nos colocamos na Tua dependência, à Tua disposição. Eu clamo que o Senhor esteja abençoando cada casa, cada família, cada lar, cada um que está nos acompanhando, nos assistindo, que a mão poderosa do Senhor esteja sendo estendida sobre essas vidas, abençoando, derramando do Teu amor, da Tua provisão, guardando nesse tempo de medo, de angústia, de frustrações, de decepções, esse tempo de tantas perdas, que o Senhor esteja guardando cada coração. A Tua palavra declara que aonde o Senhor está, o Senhor lança fora todo medo. O amor do Senhor lança fora todo medo. E que o Senhor possa visitar cada coração agora, cada vida, e tirar todo medo, tirar toda a aflição, toda síndrome de pânico, toda depressão, que o Senhor abrace cada coração agora, Pai, e traga a Tua paz. Nós colocamos esse tempo diante do Senhor, que seja um tempo bom, um tempo de edificação, no nome e na autoridade do Senhor Jesus, aquele que tem um nome acima de todo nome. Amém e amém. Amém? Vamos lá. Semana passada nós falamos sobre paternidade e hoje eu quero dar continuidade no assunto, né, paternidade. E o tema que Deus colocou no meu coração para compartilharmos, para batermos um papo nessa noite, é paternidade. O exemplo vem de casa. Veja só, hoje o que o mundo mais precisa, que nós temos visto, tanto em noticiários como em alguns programas, também constatando em loco, pessoas que nós estamos em contato, às vezes online, por WhatsApp, às vezes até presencialmente, é lógico, com todos os protocolos, né, de proteção. O que nós temos percebido é que o que o mundo mais precisa hoje, que mais está carente hoje, é de bons modelos. É de bons exemplos. De boas referências. E é interessante nós lembrarmos algo aqui que eu gosto de sempre estar falando, né, que eu, você, nós já somos exemplos. Nós já somos referências. Agora, cabe a nós escolhermos, decidirmos, nos posicionarmos
se vamos ser modelos bons ou ruins, exemplos bons ou ruins, referências boas ou ruins. Essa decisão cabe a nós, né? Quero ressaltar aqui uma história na Bíblia que nos ensina muito, né, a respeito desse assunto e em como não praticar os mesmos erros, cair nas mesmas falhas. Porque a Bíblia, veja só, a Bíblia é um livro extraordinário. A Bíblia ela não contém apenas as coisas boas, os bons comportamentos das pessoas. Ela também contém os comportamentos ruins, as escolhas ruins, as decisões ruins que muitos homens tomaram. As atitudes frustrantes, erradas, contrárias aos princípios que Deus estabeleceu. Então a Bíblia é um livro imparcial. O que a gente entende é que ela destaca os bons exemplos para que eles nos sirvam de um trilho. O próprio nome fala, para que eles nos sirvam de exemplos, para que nós venhamos olhar para esses bons exemplos, para esses bons modelos, essas boas referências, e que nós venhamos imitá-los nas coisas boas. E a Bíblia também destaca os maus exemplos, as más referências, para que nós não pratiquemos as mesmas falhas que eles praticaram. Percebe que a Bíblia ela engloba tudo. Ela não é um livro parcial que só puxa para um lado, não. Ela destaca que Davi era um exímio guerreiro, um exímio adorador. Foi o melhor rei que Israel teve, mas não esconde que Davi, como pai, ele foi uma catástrofe. A Bíblia destaca que Abraão, o homem chamado por Deus, para que todas as famílias da terra foram benditas pelo exemplo dele, né, que foi chamado amigo de Deus, né, o pai da fé, não esconde também que em determinado momento ele mentiu falando que a sua mulher não era mulher. Enfim, são várias as situações bíblicas que assim a Bíblia não esconde as mazelas, os erros. Destaca os comportamentos exemplares, mas não esconde o que as pessoas fizeram de errado. Porque nós vamos aprender com aqueles comportamentos, com os modelos que foram exemplo, mas vamos aprender também a não praticar aquilo que eles fizeram de errado. Percebe como que a Bíblia engloba tudo? Por isso que é um livro extraordinário, um livro perfeito, que a gente, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós queremos nos aprofundar, mais nós queremos conhecer, e é uma fonte infindável de revelação daquilo que Deus tem para nós. O exemplo que eu quero usar hoje está lá no livro de Daniel, no capítulo de número 5. Se você tiver uma Bíblia aí, você pega a sua Bíblia, abra aí no livro de Daniel, profetas. Daniel ainda está incluído nos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Um pouquinho antes de começar os profetas menores, ali depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, você vai encontrar ali os profetas maiores, Isaías, Ezequiel e Jeremias, e depois na sequência você tem o livro de Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Depois Daniel. Capítulo de número 5. Vamos ler alguns trechos aqui. Antes de lermos, eu quero pedir para você compartilhar essa live. Compartilha aí com uns 2 ou 3 amigos. Marca aí nos seus comentários o nome de alguém que precisa ouvir, que você entende que precisa ouvir. Quando eu falo de precisar ouvir, todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. É num sentido carinhoso, né? Poxa, meu amigo poderia estar ouvindo isso. É nesse sentido, marca aí uns 2 ou 3 amigos, ou compartilha aí se você está no Facebook, se você está no Instagram, né? Bate aí no aviãozinho, manda para uns 2, 3, 4 amigos. Enquanto eu tomo uma água, você faz isso e depois nós vamos ler o texto.
Vamos lá. Daniel, no capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro, que foram tirados do templo de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam em frente do castiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Olha só como que ficou o rei. Verso 7. Ordenou o rei em alta voz que lhe trouxessem os encantadores, os astrólogos e os feiticeiros. E disse o rei aos sábios da Babilônia: Qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será, no reino, o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. Os seus grandes estavam sobressaltados. Até aí, daqui a pouco a gente vê um pouco mais. Veja só, que acontecimento sobrenatural. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, o pai dele, Nabucodonosor, foi o rei que invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou cativo o povo de Jerusalém. Pegou ali, separou os mais fortes, os jovens mais belos, né, os mais instruídos, e levou o povo cativo para a Babilônia. Só que passou o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, seu filho, assume o reinado no lugar do pai, quando o pai morreu. E Belsazar era um homem que não temia o Senhor. Babilônia era um centro de ídolos, né? Não tinha qualquer temor ao Senhor. Em determinado momento ele dá uma festa aqui para 1000 dos seus grandes. Havia muitas províncias, né, que a Babilônia ela governava. Era um território muito grande. Então ele reuniu ali 1000 dos seus líderes e deu uma festa, deu um banquete. E eles estavam ali festejando, tomando vinho, e em determinado momento ele mandou trazer os utensílios de ouro que estavam no templo de Jerusalém, que eram usados para oferecer sacrifícios a Deus lá em Jerusalém. Quando o pai dele invadiu Jerusalém, destruiu o templo, mas trouxe todos os utensílios, aqueles que tinham valor, né, de ouro, de prata. Na época a prata tinha muito valor, e Nabucodonosor trouxe tudo para a Babilônia. Nesse momento aqui, Belsazar, ele mandou trazer esses utensílios que eram usados para oferecer sacrifício a Deus, eram usados para oferecer culto a Deus, e ele profanou esses utensílios em uma festa totalmente promíscua, idólatra. E quando ele estava fazendo isso, de repente apareceram uns dedos de mãos na parede escrevendo. E o texto é bem claro, ele começou a ficar totalmente perturbado, seus pensamentos. A Bíblia fala que os seus lombos se relaxaram, ou seja, ele deu uma decaída, o semblante mudou, o joelho começou a bater um no outro, se assustaram. Não só ele, mas todos que estavam com ele. E aí ele chama os sábios, os entendidos do reino, os feiticeiros, para trazer uma interpretação daquilo que estava escrito. O que significava aquilo ali? E ninguém conseguia. E aí a rainha,
a rainha mãe, ela chega para ele e fala assim, ó, tem um homem no reino que o seu pai constituiu ele como líder dos sábios, dos magos, dos feiticeiros aqui. E ele é um dos cativos que veio de Jerusalém. O nome dele é Daniel. Se você chamar ele, ele vai trazer a interpretação. E mandaram trazer Daniel. Já tinha até havido aqui uma indignação do rei. O rei estava muito indignado. E manda trazer Daniel, falando que ia dar alguns presentes, uma coroa, né? Ia colocar uma cadeia de ouro ao redor do pescoço, ele ia ser o terceiro no reino a dominar, né? E aí traz Daniel. E Daniel, quando ele chega, ele fala assim, rei, os teus presentes que você dê para outro, mas eu vou trazer a interpretação, porque isso vem da parte de Deus. Aí no verso de número 18, um pouquinho na frente, Daniel, ele fala assim para o rei, ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, línguas, tremiam e tremiam diante dele. A quem queria ele matava, e a quem queria deixava com vida. A quem queria engrandecia, e a quem ele queria ele abatia. Quando, porém, o seu coração se exaltou, de Nabucodonosor, e o seu espírito se endureceu em soberba, ele foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel começa a conversar com Belsazar nesses termos. E aí a gente precisa entender um pouquinho quem foi Nabucodonosor para nós darmos continuidade aqui. Foi um rei muito poderoso na Babilônia. Tinha um exército enorme, ele tinha muito poder. E Nabucodonosor, ele teve dois sonhos. Primeiro sonho, ele sonhou com uma estátua. Só que ninguém sabia interpretar. E aí chamaram Daniel para interpretar, e ele deu a interpretação. Ele não só, o rei, ele sonhou, mas ele não lembrava do sonho. Além dele querer saber o sonho, ele queria saber a interpretação do sonho. Olha só. Enfim, Daniel vem, interpreta o sonho, dá ali o significado. Olha, era uma estátua que tinha cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. E aí Daniel dá a interpretação de cada um. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que Daniel fala para ele o seguinte, para Nabucodonosor. Fala assim, ó, a cabeça de ouro é o peito, o ventre, as coxas, as pernas e os pés. São 5 reinos. Depois do teu reino vai vir um outro reino, depois um outro reino, um outro reino. Esse não é o objetivo, só para a gente entender. Mas a cabeça de ouro, esse é o teu reino, Nabucodonosor. E isso fez com que Nabucodonosor deixasse a arrogância, a soberba entrar no coração dele. Tanto que logo na sequência ele fez uma estátua enorme de ouro e determinou que todo mundo tinha que se prostrar diante dela. Consegue perceber como que a soberba já entrou no coração de Nabucodonosor? Beleza. Na sequência ele tem um outro sonho. Ele sonha com uma árvore muito frondosa, muito grande. Debaixo dela se aninhavam os passarinhos, os animais tinham proteção e tal. E aí, no verso de número 27, diz assim, verso de número 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Quando Daniel veio trazer a interpretação desse sonho para Nabucodonosor, da árvore frondosa, e falou que ele era aquela árvore frondosa, onde muitos eram protegidos debaixo das asas dele, onde muitos viviam debaixo da sua sombra, tal. Novamente, o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele se engrandeceu.
Eu sou essa árvore grande, poderosa, forte. Mas a Bíblia fala que no mesmo instante veio um vigia do céu e cortou a árvore. E aí Daniel dá a interpretação para ele. Ó, o seu reino vai ser tirado. Você vai pastar com os animais no campo. Vai passar de você o seu entendimento. E Nabucodonosor ficou um tempo vivendo como animal. As unhas dele cresceram. Os pelos dele cresceram. A Bíblia diz isso. No capítulo de número 4. Passou dele a glória. Ele começou a comer a erva como os bois. Verso 25 diz assim, ó: será tirado de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ou seja, Deus permitiu que Nabucodonosor tivesse todo o poder, tivesse honra e glória, mas ele deixou o orgulho entrar no coração dele, a soberba entrar no coração dele. E por conta disso, Deus tirou o poder dele e humilhou ele até que ele reconhecesse que Deus é o Altíssimo, é Deus que está acima de todas as coisas. E aí, voltamos lá para Belsazar. Daniel chega para ele e fala exatamente isso. No verso 20 fala assim, 5:20, o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba. Foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Aconteceu tudo aquilo que nós lemos ali atrás. Aí Daniel fala algo interessante para Belsazar, que é o cerne, é o centro da nossa reflexão hoje. Daniel, no verso 22, 5:22, ele fala assim, ó: tu, porém, seu filho, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Veja só, nós estamos falando hoje sobre paternidade. O exemplo vem de casa. E hoje eu quero usar um exemplo negativo, para que nós venhamos aprender a não ter as mesmas práticas. Nabucodonosor foi um cara soberbo, arrogante. Deus tirou toda a glória dele, Deus derrubou ele, fez ele pastar com os animais no campo. Ele ficou um tempo até ele reconhecer que ele era orgulhoso e que Deus estava acima de todas as coisas. Belsazar, o seu filho, sabia de tudo isso. Ainda assim, agia com soberba, agia com arrogância, agia com altivez. Não teve constrangimento algum de trazer os utensílios da casa de Deus que estavam lá em Jerusalém, trazer para sua festa de orgia, sua festa promíscua, idólatra, e usar os utensílios que eram utilizados para culto de louvor e adoração a Deus, usou ali na sua festa idólatra, demonstrando que ele não tinha qualquer temor a Deus. E aí vem essas mãos, esses dedos, escreve na parede. Daniel chega e fala para ele, ó, sabe por que está escrito isso daí? Porque você, sabendo de tudo que seu pai passou, você não se humilhou. Ainda que você soubesse de tudo isso, você está praticando as mesmas coisas. Paternidade. O exemplo vem de casa. Alguns filhos, eles já têm o exemplo dentro da sua própria casa. Alguns pais já entraram em vícios, alcoólatras, drogados, promíscuos, adúlteros, mentirosos. Os filhos estavam vendo ali o comportamento dos pais. E alguns filhos, mesmo vendo os pais praticando coisas totalmente erradas, eles não temem. Eles têm o exemplo errado dentro de casa. Mas ao invés de escolher fazer o que é certo, às vezes eles estão reproduzindo o comportamento dos pais. E aqui eu falo dos pais, embora estejamos falando de paternidade, mas tem mães que criaram os filhos sozinhas, porque os pais foram embora. Mas a mãe, no objetivo de criar, às vezes também ela praticou várias coisas erradas, e os filhos olhando ali o comportamento da mãe, ao invés de aprender a não praticar as coisas erradas, eles começam a reproduzir.
vícios, drogas, prostituição, pornografia, uma série de pecados. Você viu tudo isso, Belsazar, mas você não se humilhou, você não entendeu. O seu pai passou por tudo isso, ainda assim, Deus, por mais que Deus tenha humilhado ele, por mais que Deus tenha trazido ali uma lição para ele, no final da vida dele, ele se humilhou, reconheceu que Deus era soberano acima de todas as coisas e ele mudou a sua atitude. Nabucodonosor, ele mudou a sua atitude, ele deixou o seu orgulho, ele deixou a sua arrogância, ele deixou a sua altivez e ele voltou a viver na dependência de Deus, ele reconheceu e a Bíblia diz que ele até... no verso 34, no capítulo 4, verso 34 diz assim, ao fim daqueles dias, porém eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão ou lhe dizer, que fazes? No mesmo tempo, voltou-me a vir o entendimento e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor reconheceu, em determinado momento ele reconheceu que Deus estava acima de todas as coisas, deu glórias a Deus, louvou o nome do Senhor e bendisse o nome do Senhor e o reino dele foi restituído, porque ele se humilhou, porque ele se arrependeu. E aqui Daniel chega para Belsazar e fala, você viu tudo isso? Você viu que o seu pai se arrependeu? Você viu que o seu pai mudou? Mas ainda assim você continua praticando os mesmos erros, a mesma soberba, a mesma arrogância. Tem filhos que têm um exemplo dentro de casa. Viu os pais praticarem coisas totalmente erradas os filhos viram as consequências que os pais sofreram. Mesmo assim, eles não aprenderam nada. Mesmo assim, eles continuam andando nas pegadas erradas dos pais. Consegue entender? E aí Daniel chega para Belsazar e fala assim, ao invés de você reconhecer a grandeza de Deus, ao invés de você se humilhar, de você fazer tudo isso, em vez disso você se levantou contra o Senhor do céu, trouxe os utensílios, você profanou aquilo que era sagrado a Deus. E é o que muitos filhos têm feito hoje. Por conta da experiência ruim que os filhos estão tendo com os pais. E eu quero que você guarde isso na sua memória. Você que é pai, você que é mãe, por conta da experiência ruim que os filhos estão tendo com os pais, sabe o que está acontecendo? Eles não estão se achegando a Deus. Porque o pai é colocado na família, é como se fosse uma representação de Deus. Por isso que Deus é o Pai eterno. Tem o Pai natural aqui. O contato que esse filho tem com o Pai aqui, o tipo de relacionamento que ele tem aqui, vai influenciar no tipo de relacionamento que ele vai ter com Deus. Se o pai é um pai mentiroso, como que ele vai imaginar Deus? Se o pai é um pai ausente, como que ele vai imaginar Deus? Se o pai é um pai rígido, um pai autoritário, como que ele vai imaginar Deus? Muitos filhos estão se afastando de Deus por conta das experiências ruins que eles estão tendo com os pais. Consegue entender? E isso é conhecimento empírico, é pela experiência, é pela conversa. Isso, talvez você vai ver alguns textos na Bíblia sinalizando isso. Mas você precisa sair das quatro paredes, você precisa conversar com as pessoas, você precisa atender pessoas, ajudar pessoas. E quando você senta com adolescentes, com jovens, é isso que está acontecendo. É nesse sentido que eles abrem o coração. Eu conversava com um adolescente uma vez e eu falava que Deus é amor, que Deus estava cuidando dele e tal. E ele olhou para mim e falou assim, Deus? Que Deus? Eu falei assim, cara, Deus ele é um pai. Pai? Ah, pastor, você não conheceu o meu pai. Você percebe que ele já faz uma ligação
do pai que ele teve aqui com o Pai Celestial, é uma ligação errada, é lógico. Ele precisa de um auxílio, ele precisa de alguém para orientá-lo. Que embora ele se frustrasse com o pai terreno, o Pai Celestial jamais o frustraria e nem o frustrará, jamais o decepcionará. Só que ele precisa de alguém para orientá-lo. Ele precisa de alguém para conduzi-lo. Muitos filhos tiveram exemplos dentro de casa. O pai foi promíscuo, o pai mentiu, o pai fazia toda... saía na sexta-feira, voltava na segunda, abandonava os filhos, não tinha provisão dentro de casa, chegava alcoolizado, chegava drogado. Os filhos tinham o exemplo dentro de casa e as consequências dentro de casa. E mesmo assim, alguns, veja só, alguns, não são todos, escolhem trilhar o mesmo caminho dos pais. O pai era alcoólatra. Quando pensa que não, o filho já está se embriagando. O pai era viciado em droga. O filho já está experimentando as drogas. O pai, ele é um adúltero. O filho já tem 2, 3, 4 mulheres. O pai é um mentiroso. O filho, o exemplo vem de casa. Bom ou ruim? E é nisso que os pais precisam se atentar. Alguns pais não acordaram ainda, estão perdendo seus filhos, estão escorrendo de entre os dedos. Por quê? Porque o seu comportamento, na sua visão, está correta. Só que está maculando o caráter dos filhos, a vida espiritual dos filhos. Ah, não tem nada a ver, Fernando, eu tomar uma cerveja aqui dentro de casa, eu fumar um cigarro, eu usar uma droga aqui, eu ver um filme pornô. Não tem nada a ver. Tem a ver. Porque o exemplo vem de dentro de casa. Isso vai trazer consequências no futuro. Talvez seu filho seja pequeno, 5, 6, 7, 8, 10 anos, mas ele vai crescer. Eu lembro de um jovem casado que ele estava com um problema no casamento e o pastor foi atendê-lo e o pastor começou a conversar com ele porque a esposa havia reclamado que ele estava muito violento e acabou agredindo a esposa. Desculpa, ele estava muito violento, né? E estava tendo problema no casamento. E aí o pastor foi conversar com ele e conversando acerca do relacionamento que ele teve com o pai dele, e ele começou a falar: meu pai foi um alcoólatra, espancava minha mãe, batia na gente e tal, não sei o quê. E o pastor falou assim: ó, cuidado, porque daqui a pouco você pode até reproduzir o que seu pai estava fazendo. E aí ele parou. Aí caiu a ficha dele. Pastor, eu já agredi a minha esposa. Ele não estava percebendo que ele estava reproduzindo o comportamento do pai. E tem muitos assim. Tem muitos. E o pai, na verdade, talvez ele esteja reproduzindo o comportamento dos seus pais, dos avós. E assim, é um ciclo que se torna um círculo vicioso. Vai passando de geração em geração e nunca acaba, até Jesus entrar no assunto. Para finalizar, Daniel, ele chega para Beltsazar e ele fala tudo isso, traz essa advertência, mas aí ele fala assim: eu vou trazer para você a interpretação, Beltsazar, do que está escrito na parede. Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, ele mandou, então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Esta é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo que está escrito. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Deus passou em revista perante o teu reino. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo o tipo de comportamento que você está tendo. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Ou seja, Deus estava tirando o reino das mãos do rei Beltsazar. Tekel, a segunda escrita: pesado foste na balança e foste achado em falta.
Meus amigos, vai ter um momento que Deus vai colocar em uma balança as nossas vidas. E quando eu falo de nossas vidas, eu estou falando de obras boas e obras más. Vai colocar numa balança. E nessa balança, qual é a obra que mais vai ter peso da sua vida? As obras boas, mais peso, que conta mais para você, ou as obras más? Ou seja, você praticou poucas coisas boas e muitas coisas más. Quando Deus nos colocar nessa balança, nós vamos nos achar em falta ou nós vamos nos achar em crédito perante Deus? Nós vamos reproduzindo o comportamento errado dos nossos pais, dos nossos ascendentes. Nós vamos nos achar em falta com Deus ou nós vamos nos achar em crédito com Deus? Belsazar, Daniel foi muito claro com ele. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Aquilo que você praticou, as suas obras são obras más. Você está em falta com Deus. Pérez, a última escrita: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, Deus passou em revista, viu aquilo que ele estava fazendo de errado, pesou ele na balança, achou ele em falta, arrancou o reino dele e deu para outro. Talvez você possa dizer: pastor, mas eu não sou rei, eu não tenho um reino, eu não tenho... Mas veja só, talvez você esteja em uma determinada empresa e você tem uma boa ocupação, uma boa função naquela empresa. E talvez você esteja em falta com Deus. E Deus é justo. E talvez se ele pesar você em uma balança, você seja achado em falta. E talvez você possa perder até a sua posição naquele lugar de destaque. Na empresa, numa loja, sei lá na onde. Talvez você esteja numa igreja e você tem uma boa posição dentro da igreja. Mas você insiste em ser soberbo e arrogante. E Deus está pesando você na balança, e se você for achado em falta, Ele pode te arrancar desse lugar veja só, Deus, Ele acredita em nós, Ele outorga ministérios a nós, mas muitas vezes o nosso comportamento, os nossos pecados, nos expurga para fora daquilo que Deus nos deu, porque Deus não vai se misturar com o pecado. Deus não vai se misturar com o pecado. E o que Deus espera? Arrependimento. Arrependimento pela soberba, arrependimento pelo orgulho, arrependimento pela arrogância, arrependimento pela promiscuidade, arrependimento pela mentira, pelo adultério, pela pornografia, pela prostituição, pelos abusos, pela violência, enfim. Arrependimento é geral, é 100%, é isso que Deus espera de nós. Para que nós não venhamos perder aquilo que nós já conquistamos. Consegue entender? Às vezes os nossos pais já perderam. Nós temos o exemplo dentro de casa. E nós estamos trilhando o mesmo caminho. Caminho de perdição. Assim como os nossos pais perderam. E nós não estamos nos atentando. O exemplo vem de casa. O exemplo de Belsazar veio de dentro da casa dele. No comportamento do pai dele. Mas ele não quis enxergar. E sabe o que aconteceu com ele? Vamos terminar de ler. Verso 29 do capítulo 5 de Daniel. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Ele cumpriu aquilo que ele havia prometido porque Daniel revelou o escrito da parede. Beleza, mas olha o verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. Olha o que diz o 28. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Os medos eram uma nação, tá? E Dario, o Medo, ocupou o reino com a idade de 62 anos. A palavra que Daniel interpretou, ela foi cumprida literalmente na vida do rei Belsazar.
Hoje nós temos a graça de Jesus. Talvez não seja cumprida uma palavra literalmente de morte sobre a sua vida, mas talvez você também não consiga usufruir a abundância de Deus nessa terra. Talvez você esteja em sofrimento, talvez você esteja em angústia, talvez você esteja em frustração, porque você está reproduzindo o pecado dos seus pais. Talvez você esteja no mesmo trilho que os seus pais andaram. Você viu as consequências que os seus pais tiveram e mesmo assim você insiste, teima em andar nesse trilho. E a palavra de hoje é: abandone, arrependa-se, entregue o seu coração ao Senhor, que com certeza a sua vida vai ser transformada. Tem muitos filhos reproduzindo o comportamento dos pais. Alguns por não terem ninguém para orientar. Pois hoje eu estou aqui tocando essa trombeta para que você saia do trilho que os seus pais andaram, porque eles tiveram consequências e talvez as consequências elas estejam rondando a sua vida e você ainda não percebeu. Saia desse lugar de vício, saia desse lugar de arrogância, de orgulho, saia desse lugar de pornografia, saia desse lugar onde a sua família está sendo destruída e você não está se apercebendo disso. Saia, arrependa-se, busque a Deus enquanto há tempo. E eu tenho certeza que Ele vai mudar a história da sua vida. Paternidade. O exemplo vem de casa. Hoje nós estamos falando de exemplos ruins, que são aqueles que nós não devemos imitar. Está na Bíblia para aprendermos a não praticar. O comportamento de Nabucodonosor, Belsazar, o seu filho, deveria olhar e falar: eu não vou ser como meu pai. Porque ele teve consequência. Ele pastou, ele perdeu o reino dele. Ele ficou um tempo vivendo como um animal. Tem muitos pais hoje vivendo como animais. Moradores de rua, comendo do lixo, viciados, alcoólatras, porque não se arrependem. O exemplo hoje é para que nós não venhamos praticar o mesmo comportamento que teve Nabucodonosor. Veja só, até o arrependimento dele. No final, ele se arrependeu. Nessa parte, é uma parte que nós devemos observar. Ele se arrependeu e glorificou a Deus. E por isso, ele teve restituído o seu reino e todo o seu domínio, o seu governo. Deus é um Deus justo. Que nós venhamos aprender nessa noite com Nabucodonosor, com Belsazar e com Daniel, que não teve qualquer constrangimento de, na presença do rei, apontar para ele e falar: você está errado, rei. Você está no mesmo comportamento do seu pai, orgulhoso. Você está se levantando contra o Deus do céu. Você profanou os utensílios da casa de Deus. E você vai ter consequências. Esse é o verdadeiro profeta dos últimos dias, que não tem medo de quem quer que seja que esteja errado, dentro de uma igreja ou fora de uma igreja, ele chegar e falar: você está errado. Você está praticando coisas que fogem aos princípios da palavra de Deus. O verdadeiro profeta é esse, que não tem medo. Quando ele está baseado na palavra e direcionado por Deus, ele não tem medo de confrontar o pecado na vida das pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar por algumas pessoas. Temos aqui uma lista de pessoas. A lista cresceu. Enquanto eu tomo uma água aqui, eu vou pedir para você mais uma vez, compartilhe aí essa live com alguns amigos. Marca aí nos comentários o nome de alguns amigos. Se você está no Instagram, manda um aviãozinho lá para algumas pessoas que você conhece. Quanto mais pessoas tiverem contato com a palavra de Deus, né, melhor nós teremos uma sociedade melhor. Enquanto eu tomo água, você faz isso. Nós vamos orar pela Nice, a cunhada da irmã Elaine Reis. Vamos orar pela família Soldera, que perdeu um filho no sábado
né? Ele se suicidou. Vamos orar pela Toninha, minha prima, esposa do Luciano, que está internada lá na Ilha Solteira com Covid. Vamos orar pela família da Pri. A Pri perdeu a mãe essa semana que passou, né? Minha prima Gilda. Vamos orar pela Pri, pelo Nelson, pelo Vinícius, pelo Anderson, pelo meu tio Dô, pela minha tia Nésia, enfim, por toda a família. Vamos orar também pela família do Beto França, né? Juninho, o neto, Daniel, a mãe deles, as esposas, filhos, todos. Vamos orar também pela família da Luciana, que perdeu o esposo, o Aldo, né? Quero orar também pelo meu amigo Juninho, filho da Tata, da Fabiana. Pelo Rogério Caetano, meu amigo Rogério. Vamos orar pela família do Fabrício Batata, né? Que era lá do Pet Shop Tchutchucão, que faleceu também, acho que no sábado, né? Vamos orar pela família, colocar essas famílias enlutadas diante do Senhor. Família do Edivaldo de Aquino também. Foi muito amigo do meu irmão. Edivaldo trabalhava na Caixa Econômica Federal. Vamos orar pela família do pastor César, da Igreja Batista Tradicional. Vamos orar pela família do Orlando. Verdade, meu amigo Orlando. Sempre estava orando por ele aqui nas lives. Ele estava... Na época ele estava em Rondonópolis, ligou para mim lá de Rondonópolis. Pastor, ora por mim aí, pastor. Tô precisando de oração. Infelizmente faleceu por Covid. Orar pelo Ataíde. O Ataíde pede oração pela sua família, a Candinha, o Alan, a Aline e os filhos, o Lei e a Tatá. O Everson Lino, meu amigo Everson. Rapaz, que coisa, hein? Um abraço, cara. O Everson pede oração pela sua família. Vamos orar pela família do Everson. O Guilherme pede oração pela sua família em Rio Preto, que infelizmente sua prima faleceu, Jaqueline. Não foi de Covid. Vamos orar pela família. A Caroline Pagani pede oração para que a empresa possa recontratar, né, quando mudar de empresa. Vamos orar para Deus estar abrindo uma porta aí para Caroline Pagani. A Eliette Prates pede oração por sua vida e pela vida dos seus filhos e familiares. Vamos orar pela Eliette também. Tá? A Lê Azevedo pede oração pela sua mãe, que tem metástase. Vamos orar. A Lê, se eu não me engano, está em Ilha Solteira. Vamos orar. Dejair, meu amigo Dejair, pede oração pelo seu irmão Nico, que continua fazendo quimioterapia. Professor Nico, meu amigo, vamos orar por ele. Vamos orar. A Lúcia pede oração pela sua família, principalmente pela sua saúde. Vamos orar, Lúcia. Lúcia, Otair, Fernanda, o esposo da Fernanda. Vamos orar. Meu amigo Dirceu pede oração pela sua vida e pelo seu trabalho de criação de web rádio. Vamos orar, Dirceu. Deus está abençoando. Zé Nilton enviou um abraço. Será que é meu primo Zé Nilton, lá de Pernambuco? Eita, Zé. Um abraço, cara. Deus abençoe. Um abraço para todos aí de Pernambuco. A Lucineide pede oração por todos da família. A Lucineide é irmã do Zé Nilton. A Lucineide está em São Paulo, o Zé Nilton está lá em Pernambuco. Não sei se ele está em Petrolina, em Poção, em Afrânio, não sei, mas ele está lá naquela região. Aparecida Carolino Costa pede oração pela vida do Valdeir, do Vilmar e do Elton. Amém? Vamos orar, irmã Cida, pela vida dos meninos. O Diego pede oração para o Gabriel, que ainda se encontra na UTI entubado. Vamos orar, Diego. É o Diego ou é a Edna? É o irmão Diego ou a Edna? Um dos dois aqui, né? Mas vamos orar, sim. Vamos orar. O Léo pede oração pela família dele, o Léo Costa da Pode. Vamos orar. O Léo também está pedindo oração pela família dele, né? A mãe, o Guilherme, a Grazi. Vamos orar. Vamos orar, sim. A irmã Aparecida Alves pede oração pelo Vinícius, pela uma porta de emprego. Vamos orar pelo Vinícius. Se eu não me engano, o Vinícius é o filho da irmã Cida. Se eu não me engano. Vamos orar. Eu quero também colocar o Beto e a Márcia, que estão no Japão. A Márcia está se recuperando de uma lesão no pé. Colocar os pais da Márcia e os pais do Beto. Quero colocar também a família do Isaías e do Paulo. Meu amigo Elvis, a Tati, a Sofia e o Nicolas, que estão lá em Portugal.
Meu amigo Fabim e a Dai e a Naomi, que estão lá em Portugal também. Nós recebemos a notícia de uma bênção grande que eles tiveram, glória a Deus. Pelo Demétrio, quero orar pelo Demétrio e o Chicão, o Francisco, que também estão lá em Portugal. Meu primo Alan, que está lá em Costa Rica. O Flávio e a Fernanda, que estão lá na Austrália. O Edmilson Fumaça e o Anderson, que está lá em Hortolândia. Ele e família. Quero pedir oração também, ou melhor, nós vamos orar, né? Nós vamos orar pela minha esposa Fabiana, pelo Tarso, tá? Deus continua nos guardando, Deus continua nos sustentando. Pela minha mãe, Dona Isaura, pela Dona Nésia também, meus cunhados que estão lá em Fernandópolis e lá em Guararapes. Vamos orar? É muita gente, né? Mas nós vamos orar assim mesmo. Porque Deus sabe de todas as coisas e a mão dele não está encolhida para que não abençoe. O ouvido de Deus não está fechado para que não ouça nossas orações. Então nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada uma dessas vidas, Pai. Deus, alguns aqui perderam seus entes queridos, eles precisam de um consolo, eles precisam que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, confortando os seus corações. Deus, existe uma dor pela perda, pela separação, a saudade, os sonhos que foram interrompidos. Senhor, tantas situações que trazem, Deus, dor, que trazem tristeza. E eu clamo que o Senhor, na sua infinita sabedoria, possa estar consolando esses corações, Pai. No nome do Senhor Jesus. A família Soldera, Deus, a família da Pri, Deus, a família do Beto, Deus, a Luciane e a família, Deus, a família do Fabrício, a família do Edivaldo, a família do pastor César, a família do Orlando. Pai, todas essas famílias que perderam seus entes queridos, meu Deus, só o Senhor para consolar, só o Senhor para confortar, só o Senhor para abraçar nesse momento de angústia, de tristeza, Pai. Traz a Tua paz. Traz o Teu consolo, Pai. No nome de Jesus, tem compaixão dessas vidas. Tem compaixão dessas famílias que estão perdendo tantas pessoas, tantos entes queridos, meu Deus. No nome de Jesus. Também eu quero colocar a vida da Nice. Deus, que o Senhor possa estar estendendo a sua mão sobre ela e curando ela por completo, Pai. No nome do Senhor Jesus. Coloca também diante do Senhor a vida da Toninha, que está lá na ilha solteira, entubada. Coloca a Tua mão sobre ela, Pai. Ministra a Tua cura sobre ela. Sopra o Teu fôlego de vida, Deus, sobre ela. Cura, Deus, ó Pai, aquele pulmão. No nome e na autoridade do Senhor Jesus, nós repreendemos essa enfermidade. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero colocar a vida do Juninho, que o Senhor esteja restaurando a saúde dele. Deus, a vida do Rogério Caetano também. Restaura a saúde dele por completo. Encha ele de esperança, de alegria. Deus, que o Senhor esteja renovando, Deus, ó Pai, a vida dele. Também eu te peço que o Senhor esteja restaurando a saúde, Deus, da Candinha, do Alan, da Aline, Deus, do Lelê, da Taline. Pai, coloca a Tua mão, Deus. Ministra, Deus, ó Pai, o Teu renovo e a Tua restauração. Abençoa também a vida do Everson e a sua família. Cuida dele, Pai. Deus, no nome de Jesus também, eu quero te pedir, Deus, ó Pai, pela família da Jaqueline, Deus, que faleceu lá em Rio Preto, que o Senhor possa estar alcançando com a Tua graça, com o Teu amor. Deus, abra uma porta de emprego para Caroline. Deus, abençoe a irmã Eliette Prates, toda a sua família, os seus filhos, Pai. No nome de Jesus, traz o Teu consolo. Traz, Deus, ó Pai, o Teu conforto ao coração, Deus, ó Pai, da Tua filha e de toda a família. Pai, em nome de Jesus, abençoa a mãe da Lê, que está precisando, Deus, ó Pai, do Teu toque, da Tua cura, do Teu renovo e da Tua restauração. Deus, também sobre a vida do Nico, que está fazendo quimioterapia. Restaura a saúde dele, Deus. Traz cura, Deus. No nome de Jesus, abençoa a vida da Lúcia, Deus, toda a sua família. Esteja tocando na saúde dela, restaurando, curando ela por completo. Abençoa, Deus, ó Pai, a empresa do irmão Dirceu Araújo. Deus, abençoa o meu primo Zé Nilton, lá no Pernambuco, meu tio João, toda a família. Abençoa a Lucineide, lá em São Paulo, e toda a família. Deus, abençoa, Deus, ó Pai, o Valdeir, o Vilmar, o Elton, Deus, os filhos da irmã Cida. Abençoa o Vinícius, filho da irmã Aparecida Alves. Pai, em nome de Jesus, eu coloco todas essas vidas diante do Teu altar. E eu peço que o Senhor esteja, no nome de Jesus, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo a cura, trazendo a restauração, trazendo a provisão, cuidando de cada uma delas, Pai. Algumas delas eu nem conheço, Pai, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece cada uma delas.
Abençoa minha esposa, a Fabiana, o Tarso. Abençoa minha mãe, a minha sogra. Abençoa o Beto e a Márcia lá no Japão. Abençoa, Deus, ó Pai, os meus primos que estão na Austrália. Deus, o Alan com a sua família que está lá em Costa Rica. Abençoa o Elvis, a Tati, a sua família. Deus, abençoa o Fabinho, a Dai, a sua família. Abençoa, Deus, ó Pai, em nome de Jesus, o Paulo. Abençoa o Isaías. Abençoa, Deus, ó Pai, o Demetrio. Abençoa o Francisco. Meu Deus, abençoa essas vidas, Pai. O Edmilson, Deus, o Anderson. Coloca a tua mão, Pai. Coloca a tua mão sobre essas vidas. Deus, que o Senhor esteja cuidando, guardando essas vidas, livrando elas, Deus, desse vírus maldito, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, dê sabedoria aos governantes, Pai. Para que, em um futuro muito próximo, toda essa questão seja resolvida, Pai, dessa pandemia. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja colocando a tua mão para acabar toda essa briga política, Pai, porque a população é que está sofrendo. Em nome de Jesus, dê sabedoria aos cientistas, para que uma vacina eficaz, Deus, mais eficaz ainda, Deus, ó Pai, possa ser criada, Deus, para que traga, Deus, ó Pai, cura para toda essa população mundial, Pai. No nome de Jesus, nós colocamos todas essas situações diante do teu altar, agradecidos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem protegido, o Senhor tem nos livrado. Obrigado pelas vidas, Deus, ó Pai, que se recuperaram. São tantas vidas, Deus, que já se recuperaram dessa Covid, tantas vidas que o Senhor abençoou, que o Senhor curou, que o Senhor tirou de um leito, de um hospital, que o Senhor tirou da UTI. Deus, obrigado, porque se não fosse o Senhor, Deus, ó Pai, o que seria de nós? Obrigado. Abençoa os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão à frente. Deus, nessa briga, Deus, nessa batalha por vidas, abençoe eles. Restaure, Deus, ó Pai, as forças deles. Muitos estão esgotados, cansados. Só o Senhor para renovar, só o Senhor para restaurar. Nós colocamos todas essas situações diante do Senhor. Nós não temos a quem recorrer, só temos o Senhor. E é por isso que nós clamamos ao Senhor, que é o Deus soberano, que está acima de todas as coisas, que criou os céus e a terra. E basta uma palavra que o Senhor liberar do céu para mudar a história da humanidade. É nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos e é por isso que nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Amém. Aquela canequinha, a preta e a branca. Amém, com bigodão. Essa daqui não está na promoção, tá? Essa daqui nós estamos fazendo uma promoção, tá pela metade do preço, R$15, tá? Você que é aqui da cidade, quer presentear seu esposo, seu namorado, seu noivo, para tomar um chá, tomar um leite, amém? Você vai estar investindo no reino de Deus. Obrigado por você ter nos acompanhado durante esse tempo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até segunda-feira que vem. Se assim Deus o permitir, eu tenho certeza que Ele vai permitir. Um abraço.